Bom dia, unidos em oração e gloriosa paz do Senhor Jesus a todo inscrito nesse canal. Obrigada por me ouvir. E antes de eu compartilhar uma palavra aqui, eu quero pedir a você, dá o seu comentário, compartilha, coloca o seu pedido de oração e dá o seu joia. E esta palavra de hoje, eu quero focar com você sobre esse tema. Diga ao fraco, eu sou forte. E está escrito aqui em 2 Coríntios 12, do capítulo 9 ao 10. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repose em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Paulo, ele convertido, ele é um romano, e agora ele convertido, ele conta a experiência que ele viveu aqui. E a experiência de um arrebatamento, que ele foi até o terceiro céu, e ele viveu a presença de Deus, e foi tão gloriosa a presença de Deus que ele não consegue explicar, essa gloriosa presença de Deus. E ele fala aqui, expressa para nós que ele tem convicção do seu chamado. E por ter a convicção do seu chamado, ele declara aqui que ele iria se regozijar, ele iria se alegrar, mesmo que ele passasse por perseguição, mesmo que ele passasse por insulto, mesmo que ele passasse por necessidade, mesmo que ele passasse por angústia, porque ele tinha certeza, porque ele ouviu o próprio Deus dizer para ele essas palavras: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E eu quero afirmar para você essa verdade. E o Espírito de Deus me incomodou para ministrar nessa palavra, porque eu vivi essa experiência. Eu estava num momento assim, me sentindo muito, aquela fraqueza. Era uma fraqueza que eu não sei explicar para você também. Mas eu estava sentindo essa fraqueza. E o meu corpo só queria cama. E eu me deitei mesmo. E naquilo que eu me deitei, de repente eu me sentei na cama. E eu levantei as minhas mãos. E eu pedi para o Senhor me dar força, porque eu tinha bastante coisas para fazer. E olha só, aquela fraqueza, ela iria ser um sabotador na minha vida, porque as minhas coisas iriam ficar sem ser feitas, sem ser resolvidas. Mas, através daquela reação, eu recebi força do Senhor. E eu posso afirmar para você que o mesmo Deus que foi ontem na vida de Paulo, ele é hoje e ele será eternamente. E eu afirmo para você que se você está passando por uma situação dessa, de se sentindo sem força para orar, sem força para jejuar, sem força para ir para a igreja, sem força para fazer os seus afazeres, se você está se sentindo desanimada, levanta as suas mãos e peça essa força para Deus. Porque Paulo, ele declara aqui para nós que o poder de Cristo reposa em nós. E eu posso afirmar para você essa verdade, porque está escrito também lá em Isaías 11, versículo 2, que
o Espírito do Senhor se reposa sobre nós. E esse Espírito de força do Senhor, ele vem sobre nós de uma tal forma que nos encoraja. E eu recebi a coragem. E quando eu me dei conta, eu já estava fazendo os meus afazeres. E eu estava naquela força. E quando eu lembrei, eu me alegrei. Me veio aquela alegria, eu falei, meu Deus, eu estava assim, sem força, pedi para o Senhor, Ele me deu força, olha como estou agora. E eu senti aquela energia forte, boa sobre a minha vida. Deus tem mesmo essa energia. Deus tem vigor para dar para nós. Deus tem força. Diga ao fraco, eu sou forte. Como é isso? É pela fé. Pela fé. E quando nós não aceitamos a fraqueza, não aceitamos, que a carne venha dominar, e nós usamos a fé, exercitamos a palavra de Deus que nós temos ouvido, nós vamos viver esse mover de Deus na nossa vida. O mover das águas do Senhor na nossa vida. E essa palavra, ela é viva e eficaz. E ela tem um poder de agora. E é o encontro da sua vida. Ela tem o poder, assim como eu pedi força para Deus. E Deus veio naquele momento e me fortaleceu. O Senhor também, Ele quer te fortalecer. E eu estou aqui compartilhando com você essa experiência. Paulo escreve a história dele. Eu e você vamos escrever a nossa história. E eu estou escrevendo a minha história também, testemunhando aqui para você que eu vivi essa experiência. A Bíblia não é só palavras escritas, como muitos pensam. A Bíblia é a boca de Deus falando conosco. E nesta manhã de segunda-feira, o Senhor está falando com vidas aqui que têm se entregado ao desânimo, se entregado à desistência, se entregado por causa dos problemas, tem se entristecido, tem reclamado. Mas o Senhor, Ele nos ensina através dessa palavra e do apóstolo Paulo, que nós vamos passar por perseguições, nós vamos passar por angústia, nós vamos até passar por algumas necessidades. Mas a gloriosa presença de Deus é muito maior do que tudo isso. E Paulo, ele disse, eu vou me alegrar, porque a graça de Deus se aperfeiçoa nesse momento difícil. E se você está passando um momento difícil, um momento de angústia, levanta suas mãos para cima e peça ao Senhor a força. Ele vai te dar força e quando você perceber como eu percebi, eu já estava com coragem. Então receba aí essa palavra de Deus no teu coração. E essa semana nós vamos estar jejuando a carne vermelha. É sempre pela nossa família. Olha, eu não abro mão de orar pela minha família, de jejuar pela minha família. Eu sou constante também, porque eu sei que o inimigo é constante também para querer destruir a nossa família. E se nós não ficarmos atentos, como o próprio Jesus falou para os discípulos, lá em Mateus, se não me falha a memória, Mateus 26, o versículo 41, que diz que Jesus falou para os discípulos, Jesus mesmo disse quando ele caminhou aqui na terra, falou para os discípulos, vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E como é vencer, esse lado da nossa fraqueza que é a carne? É pela fé. Porque pela fé nós vamos ter a presença do Espírito Santo do Senhor que vai repousar sobre nós. E nós podemos ser fortalecidos,
ser encorajado para enfrentar toda circunstância e vencer e declarar, como Paulo declarou aqui, pois quando sou fraco é que sou forte. Então ele, na sua convicção do seu chamado, ele sabia que ele ia sentir fraqueza, mas ele, na certeza de que Deus era sobre ele iria dizer essa palavra para ele. Então eu quero afirmar para você que essa palavra é uma palavra-chave, é uma palavra rema, e que você possa usar, né? Diga ao fraco, eu sou forte. Então, se você estiver se sentindo essa fraqueza, diga para você mesmo, seja uma boca profética para você mesma. Eu aprendi a lição, né? Se eu vier sentir novamente essa fraqueza, querendo me sabotar, querendo me roubar, eu vou profetizar essa palavra, porque ela não veio para voltar vazia, ela veio cheia de poder de Deus para fazer aquilo que nós necessitamos, suprir. E quando nós falamos de suprir, não é suprir material, mas suprir espiritual, porque o espírito, né, está sempre pronto, mas a carne é fraca. Se nós não tivermos suprimento espiritual, que é essa palavra, nós vamos estar enfraquecidos. Mas essa palavra, ela veio para fortalecer a mim e a você. E essa semana nós vamos, né, jejuar a carne vermelha pela nossa família. Então, não abra mão de jejuar pela sua família, não abra mão de orar pela sua família, não abra mão de clamar pela sua família, porque o adversário, ele é constante para tentar destruir a nossa família. E nós precisamos também ser constantes nas orações, no jejum, na busca, ainda que nós nos sentimos fraca. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Amém. Amém.